Olá, amigos e amigas da ciência, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Canal EduCiência, um espaço de divulgação científica. E neste vídeo nós finalizamos a série de 3 encontros em que estamos adentrando ao universo do autismo. No primeiro vídeo, nós conversamos com a doutoranda Andrelissa Goretti Castanha, em que ela esteve aqui conversando com a gente sobre as contribuições da ciência, ou seja, quais são as novas descobertas científicas acerca do transtorno do espectro autista, o TEA, né? E no segundo vídeo conversamos com o André Castanha, que ele trouxe aqui para nós aqui as questões relacionadas à legislação, ao direito do autismo, às inclusões, né, a questão da inclusão. E neste terceiro vídeo temos aqui já uma convidada muito especial, né? Nós já estamos aqui visualizando. Ela é mãe de um adolescente autista, o João Paulo. Ela é esposa do André Castanha e da Andrelissa. Eles fundaram o grupo Unidos pelo Autismo, que foi criado por esta família, né? Que tem como objetivo fortalecer as famílias e professores de autistas, profissionais que trabalham nessa área, né? E no sentido de compartilhar os seus conhecimentos e, claro, as suas experiências, né? Adquiridas na pesquisa, no dia a dia, no tratamento dos desafios que se colocam acerca desta questão. Bem, e o Grupo Unidos pelo Autismo, eles compartilham informações nas redes sociais, eles já publicaram livros sobre o autismo e educação no Brasil, e o Manual do Professor. Estamos aqui, então, com a Juliane Castanha. A Juliane Castanha, ela é mestre em Educação pela UniOeste, especialista em Educação Especial, psicopedagoga, e ela é assessora administrativa do Unidos pelo Autismo. Juliane, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso canal, hein? Tudo bem? Eu que agradeço, né, o convite do professor Dr. João Carlos, né, de a gente poder estar aqui falando um pouquinho sobre essa temática que é o autismo, as dificuldades de incluir o nosso aluno autista, as dificuldades que as famílias passam, né, por toda essa problemática que é o autismo. Então, é um momento de nós podermos compartilhar a nossa experiência como família, como estudiosos do autismo. Muito bem, né, Juliane? Você é mãe do João Paulo, né? Ou seja, que foi diagnosticado com autismo, e você, ou seja, você já tem, né, a experiência que vocês vêm tendo, e agora o estudo que vocês vêm desenvolvendo, o grupo que vocês vêm organizando, vocês vêm, né, ocupando as redes sociais, fazendo um trabalho da maior relevância, articulando forças, desenvolvendo estudos, divulgando ideias, divulgando projetos em torno disso. E nós vamos falar, né, Juliane, sobre, então, o processo de alfabetização, ou seja, como alfabetizar o aluno autista. Bem, sabemos que a alfabetização dentro do transtorno do espectro autista é um desafio, né, Juliane, para pais e professores. Mas, então, nós vamos conversar um pouco aqui, né, Juliane, afinal, quais as ferramentas necessárias, né, que se colocam como adequadas no processo de alfabetização do aluno autista, né? Ou seja, como trabalhar com o processo da alfabetização, quais as metodologias mais adequadas a serem utilizadas pelo professor. Então, Juliane, gostaria de que, né, nosso bate-papo, né, Juliane, nesse encontro tão importante, então, gostaria de que você, inicialmente, então, nos dissesse os desafios, né, nesse processo da alfabetização do aluno autista. E como é que se dá esse processo, então, inicial? Como é possível alfabetizar o aluno autista? Como que seria esse trabalho inicial? Então, o meu trabalho, né, inicialmente, ele começou pela falta de professores e profissionais que trabalhassem com os autistas dentro da sala de aula, há 15 anos atrás, né, foi um pouquinho mais, 13 anos atrás, praticamente, foi começado o tema aí da inclusão,
E foi justamente nesse momento que a gente teve o diagnóstico do nosso filho, João Paulo. E era tudo muito novo, tanto que eu, na época, era formada em História, né? E eu não conhecia praticamente nada sobre autismo. Então, foi um susto muito grande para a gente, porque quando a gente não tem o problema, muitas vezes passa desapercebido, né? Eu até tive, na época, eu percebi depois, né, no currículo, algumas informações sobre o autismo. Mas até essas informações, elas modificaram ao longo dessa década que a gente estudou, né? Então, o autista era aquele sujeito que vivia no mundo à parte, isolado, ele era muito caracterizado por esse movimento, né, do chacoalhar. Então, um autista um pouquinho de um grau mais leve, a gente fala, né, que são divididos em graus, o nível 1 de suporte, o nível 2 e o nível 3, era mais difícil de ser diagnosticado. E também, ainda ele não tinha lugar na sociedade, né? Por quê? O autista, que era esse mais severo, grau 3, ele era direcionado para as APAES. O de nível 2 também, devido às suas dificuldades, acabava indo para lá também. E o do nível 1, ele se incluía com todas as suas dificuldades dentro da inclusão do ensino normal, né? Então, esses 10 anos foram muito importantes para a pessoa com autismo e seus familiares, porque foi muito falado sobre o assunto e foi estabelecido parâmetros mais definidos no sentido do que eram esses níveis e qual era o lugar deles dentro da escola. Então, como eu já digo, dentro da escola é que dentro da escola era para estar todos os níveis. Essa última década foi muito falada de inclusão, mas foi um longo trabalho, porque no início, assim que a gente obteve o diagnóstico, eu comecei a estudar, eu mudei de história para a educação especial. E lá, os meus colegas que faziam especialização em educação especial, eles não tinham nem vergonha de falar que eram contra a inclusão. Então, eu digo que essa década serviu para haver um amadurecimento de ideias, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar um professor de respeito, né, que vá falar que ele é contra a inclusão. Ele pode colocar as dificuldades que ele enfrenta, né, de estar trabalhando com o seu aluno autista, mas ele não vai dizer que ele é contra a inclusão. Já fica feio, já digo para ele, né? E no início dessa década, eles não tinham essa vergonha. Então, a gente, como mãe, estava no meio da equipe dos professores de educação especial, na época eu dando início, né? E isso era um pouco assustador para a gente, né? Porque saber que tinha um filho que os professores não queriam ele dentro do ambiente escolar e você estava lá fazendo esse trabalho de conscientização da importância, né? Foi assim, inúmeras vezes que a gente se sentiu até deslocada, digamos assim, é até difícil achar a palavra, mas esses meus já diz o que é, né? Era muito difícil para a gente, como mãe estudiosa, estar nesse meio de pessoas que estavam rejeitando essas crianças, né? Então, após essa década de trabalho, nós ainda temos um grupo, né, dessas pessoas que são contra a inclusão, mas são mínimos, porque, infelizmente, o número de autistas aumentou consideravelmente. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma pessoa e começa a falar de autismo que ela não tem o sobrinho, o afilhado, o netinho. Então, isso trouxe a realidade nua e crua, já digo,
para dentro das famílias, e também a empatia, ela aumentou o seu leque, né? Então, isso também ajuda a gente a fazer um trabalho de mais qualidade quando começa a ser aceito de que tem que ser feito um trabalho diferenciado com o aluno autista, que a escola precisa mudar para receber esse aluno, que todas as pessoas, o grupo escolar ali, o diretor, o coordenador, os professores, desde o pessoal da limpeza, todo mundo tem que conhecer o aluno autista, para não para saber como conduzir, né? Durante esse tempo também nós tivemos um aumento de garantia de direitos, conseguimos que o professor de apoio estivesse mais presente, né? Hoje em dia é mais difícil de ser recusado um professor de apoio quando é mostrado o diagnóstico do autista. Então, os pais já vão direto, não, meu filho tem autismo, eu quero professor de apoio. A criança não tem condições de estar no ambiente escolar sozinha. Então, essas coisas foram um trabalho longo. A gente vê que ainda falta muito a ser trabalhado dentro do ambiente escolar. As inúmeras formações nos últimos 2 anos aumentaram também, o que deixa o perigo da qualidade também dessas formações, né? A gente sempre trabalha com o termo qualidade, porque você procurar um curso, procurar uma formação, é diferente de entender sobre o autismo. A internet, ela tem isso, né? As formações, você tem que saber aonde se dirigir e saber quem é que está dando essas formações, né? Eu falo isso como mãe e como profissional da área porque eu já tive contato com professores que são contra a inclusão, formadores de cursos, né? Então, dependendo assim, a prefeitura não queria ter gasto, não quero ter gasto com professores de apoio, então vamos trazer o tal palestrante aqui e ele vai nos ensinar a trabalhar de uma forma que o professor de apoio não seja necessário. Como se fosse possível arrancar o direito dessa pessoa já garantido para tornar a escola, né, por questões já de orçamento. Então, essa parte do orçamento aí, ela é bem triste, dá para falar, em inúmeros municípios, porque podendo cortar o orçamento, é cortado para que essa criança não tenha o seu direito garantido. Daí sempre as famílias estão naquela luta, Ministério Público, para garantir que coisas que já são direitos garantidos precisam haver esse deslocamento, esse desgaste emocional, o conflito com a direção, o mal-estar gerado de você estar com o filho dentro de uma escola que o diretor está sendo obrigado a aceitar o seu filho, né? Então, todo esse trabalho... Sem dúvida. A gente faz, assim, de uma forma com pesquisa científica, mas também com ativismo, para que a coisa realmente aconteça. Correto, Juliana. Bom, Juliana, você tem já toda a sua experiência como mãe de um autista, né? E sabemos da luta que vocês têm travado, e nós conversamos, por exemplo, com a Andrelise, que a ciência hoje já vem demonstrando cada vez mais, né, as causas do autismo, ou seja, são as mais variadas, enfim, né, as características essenciais que definem o autismo. Conversamos sobre isso no nosso primeiro vídeo, e conversamos também com o André sobre a questão da legislação, ou seja, já existe todo aí um arcabouço legal, né, que estabelece, que regulamenta os direitos do autismo, e aí nós chegamos na escola, né, Juliane? E assim, como é que você vê essa questão da escola aí, né? Se você mencionou que existem professores que ainda têm uma postura ainda, né, de reação contrária, enfim, pela sua experiência, pelos estudos que você vem desenvolvendo,
A nossa escola tem avançado nesse sentido? Quer dizer, o que está faltando para a gente avançar mais em torno dos profissionais da educação, né? A gestão escolar. Em que medida hoje podemos dizer que a escola avançou? Ela está mais aberta a essas questões? O que você nos diria sobre isso? Olha, a gente coloca que não dá para generalizar, porque o que faz uma escola é a direção. Então, se você pega uma escola que a direção ela é aberta à inclusão, é uma escola que tem todas as condições de fazer um trabalho maravilhoso com a pessoa especial, não só com o autista. Então, eu sempre me preocupo muito com a pessoa que está na direção. E muitas vezes essa pessoa, ela já vai por indicação, ela já tem uma ligação ali com essas prefeituras, né, que querem o corte do orçamento, mas nós temos, assim, devido a essa questão dos direitos garantidos, esse aumento do número está dificultando essa batalha. Então, está sendo, não vou dizer uma guerra fria, mas eles estão recebendo os autistas com mais empatia. Então, vamos dizer, eu não posso vencer, né? Eu tenho que aceitar essa população de alunos especiais, é minha obrigação aceitar, então vou dar o meu melhor, né? Mas eu sempre digo, não dá para generalizar de uma escola para outra. Então, nós, como pais, assim, tem vezes que temos que ficar migrando de escola até escola, na esperança de encontrar uma que tenha o melhor nível e aceite dos alunos especiais em empatia. O nosso exemplo aqui em Francisco Beltrão, o nosso filho, ele passou por três escolas. Então, como estava no início, o embate lá com a direção, né? Houve vezes assim da gente chegar para casa bem abalado, né? Do diretor falar assim para a gente: olha, você é uma. Eu tenho 40 mães aqui que eu tenho que dar conta, né? De satisfazer aí, deixar as crianças bem, né? Como é que eu vou beneficiar o teu filho? Hoje em dia, elas já não fazem isso, porque já existe, né, um tipo, não que não vá ter alguma ainda que faz. Na outra escola que a gente foi também, não foi aquela. Então, o nosso filho, ele serviu de cobaia, ele sofreu muito, tem horas assim que a gente se sente até um pouquinho culpado, mas não dá para culpar, porque a gente teve que ir fazendo a transformação, né? E não tinha nada pronto. Hoje em dia as crianças já têm esse trabalho de chegar lá e estar um pouquinho mais aceitos, né? E por último, ele não queria mais saber de escola, ele ficou 2 anos fora da escola, porque ele ficou traumatizado. Não havia o tal professor de apoio que ficasse no horário do intervalo com ele. Então, no horário do intervalo era aquele horário que as outras crianças se divertiam com ele. Não brincavam com ele. Elas batiam nele, elas empurravam ele, elas judiavam. Ele queria ver uma coisa que o autista ele tem fixação por ver, por exemplo, quando passa o caminhão da água, eles se reuniam em 4 e puxavam cada um para um ladinho. E a mãe não era bem vista na escola, né? Então, a gente muitas vezes deixava, sem saber. Então, um certo dia eu até passei na escola e vi o João Paulo tentando brincar com não havia o trabalho na hora do recreio que a gente hoje em dia trabalha nas formações, né? Ó, professor, é importante você estar na hora do recreio, que é um momento de socialização. Ele não deixa de ser autista porque chegou ao recreio. Ele vai estar lá desprotegido, né? Nós temos casos absurdos de violência, de estupro, de tudo com os autistas, porque eles não sabem se defender, eles não têm malícia, eles não têm nada. Então, o pai, ele sempre tem que ser uma espécie de advogado. E eu digo assim, tem que haver
uma lei muito mais rígida na questão de quando a criança estiver dentro do ambiente escolar, ela se sentir protegida. Né? Eu digo assim, quando tem preso que está lá na cadeia, existe lei, né? Se acontecer alguma coisa com o preso, é indenização, é isso, aquilo. As crianças autistas, existem desculpas até o momento. Então, acontece uma violência sexual, acontece um machucado com ele, sem contar quando não está visível tudo isso, como aconteceu com o meu João Paulo, ele chorava a noite toda, a mochilinha dele ele jogou no canil, ele não podia ver o uniforme dele. Então, até eu descobrir que ele tinha sofrido agressão na escola foi difícil. E daí, o que acontece? Câmera nenhuma funciona. A gente não sabia que tinha que fazer o tal do BO na hora que acontece isso. Então, eu digo assim, muitas coisas nós fomos aprendendo na dor e hoje em dia nós temos como auxiliar outras famílias já de antemão, né, para se prevenir, para, caso acontecer também, já saber que passos andar. Então, assim, só para a gente concluir essa parte, por último, eu ouvi uma indicação, então, depois do João Paulo estar 2 anos em casa, que tinha uma escola no interior que estava atendendo bem as crianças especiais. Então, comecei eu a maratona, fiz 2 anos, né? Eu saía da cidade e ia para o interior, bem longinho, inclusive, e levava o João Paulo lá. Primeiro ano, João Paulo com muito medo, mas foi muito bem aceito. Foi a primeira escola que eu cheguei, eles falaram assim para mim: nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar dele. E eles não sabiam muito bem o que fazer com eles, mas eles tinham o que chama de empatia. Então, o primeiro ano, João Paulo ficou circulando pela escola, ele ia passear para cá, pequenas atividades, ele nem entrava em sala de aula. E daí, no segundo ano, já foi começado a fazer essa transferência. E hoje em dia, eu, de estar indo levar o João Paulo lá, né? Já faz 3 anos que eu trabalho nessa escola, sou contratada. E o meu trabalho é como prof. Sari, que a gente fala, né? Porque o nosso João Paulo, hoje em dia, ele já é um adolescente. E não é assim... Você chegar na adolescência e dizer, vamos para a escola. Não vou. É maior que eu, né? Então, é feito todo um trabalho, assim, que eu sou a mãe, sou a professora, a gente tem direito a uma carga horária, assim, também reduzida. Então, eu faço o trabalho com ele em casa, levo ele para a socialização na escola. Ele conseguiu fazer amizade com todas as professoras, ele é muito amadinho lá, então, para a gente foi um ganho muito grande. O pai do João Paulo também precisou pedir a redução da carga horária, também é um direito que hoje em dia, né, algumas profissões têm, né, de conseguir, porque o João Paulo, na adolescência, devido a essas agressividades que ele sofreu, ele também começou a ser agressivo com a gente. E, então, foi 1 ano até nós conseguirmos trabalhar o comportamento dele. Hoje em dia ele é muito carinhoso, muito calmo, mas são inúmeras dificuldades, né? Cada autista ele é diferente, o processo da educação ele é diferente. Então, a gente também trabalha dentro dessa perspectiva de que, mesmo que não fosse da educação especial, que não fosse autista, todos os alunos merecem serem trabalhadas as suas especificidades, as suas dificuldades, né? E com o aluno autista muito mais, porque envolve questões sensoriais, interesses específicos. Sim. Tem que ter um trabalho, né, dentro da escola muito mais a sério. Tenha dúvida, Juliane, realmente se essa sua experiência, né, que você relatou, ajuda a entender, quer dizer, o momento em que a escola de talvez ela esteja ainda se adaptando a essa nova situação. E aí nós vamos agora para a sala de aula, né, Juliane?
que para para a gente finalizar esse nosso encontro, né? É o que as situações em sala de aula, né? Como é que tem sido esse trabalho? Como é que você tem observado? Quais as práticas pedagógicas, né, necessárias que você julga e que você considera assim, que seriam mais adequadas para o professor que está diante de um aluno autista, né? O que você recomenda? O que você indicaria, então, para essa realidade, para aquele grupo de alunos que está, para esse espaço chamado sala de aula, na condução dessa questão do aluno autista? Então, a gente trabalha inúmeros passos. Durante toda essa formação, essa experiência que a gente teve, inúmeros cursos que eu tive que fazer pelo Brasil, conheci muitas instituições, eu acho que professor, ele já é de natureza, assim, muito prática de ensinar. Poderia dizer que ele sabe ensinar. Ele precisa conhecer o autismo. Então, a gente trabalha o que primeiro? O que é o autismo? O que como que essa criança vê o mundo, como que ela pensa, como que ela aprende. Apesar disso, nós sabemos que cada autista é diferente do outro. Então, o primeiro passo, conhecer o que é o autismo, de uma forma mais aprofundada, a gente faz esse trabalho. Num segundo momento, a gente faz a questão de uma avaliação. É preciso avaliar de forma particular cada autista. Então, ele precisa passar por uma avaliação psicopedagógica. Para quê? Para saber em que nível ele está, para saber os seus interesses específicos, né? De que forma ele aprende, porque cada autista, nós temos inúmeros níveis de autismo. Então, tem autistas que são muito inteligentes, mas tem um problema terrível com a questão sensorial, tem um problema muito grave com a socialização. Então, cada autista, não tem como eu chegar assim e dizer, esse autista vai ser trabalhado assim, todo autista vai ser trabalhado igual, né? Eu preciso conhecer as metodologias, né? Nós temos algumas metodologias que é direcionada para os autistas, mas é aquele passar pelo ponto. Primeiro, conhecer o autismo, passar por essa avaliação psicopedagógica e depois ir trabalhando. Nós trabalhamos o quê? O concreto, o visual, tendo muito cuidado para essas questões sensoriais deles, né? Então, a sala de aula ela tem que estar adaptada no sentido de ter o menor número de alunos possível. As crianças têm que serem orientadas a falar baixinho. Geralmente é colocado a criança autista lá na frente para que ela não se interta com outros, com barulhos, com, né, movimentos, mas também não significa que em algum momento eu tenho que colocá-la lá para trás para ela conhecer a turma. Então, já aconteceu para mim mesmo, né, de estar trabalhando o ano todo lá na frente e a criança autista não conhecer seus colegas. Então, a partir do momento que eu conheço o que é o autismo e as principais metodologias, né, que a gente tem aí, que quem trabalha com autista precisa conhecer, né, que é a questão do visual, dos quadros de rotinas, do TICH, do PECs. Hoje em dia só se fala em aba. No momento, é como se fosse algo milagroso que vai trazer quase uma cura para o autismo, né, que a gente sabe que não é verdade. Eu coloco sempre que o aba é uma ferramenta, ele não é a solução para tudo. Eu vou ter que passar por esse amadurecimento de conhecer o autista, passar pela avaliação psicopedagógica, conhecer o que é o PECs, o TICH, o ABA, e o que for surgindo de novas metodologias aí à frente, conforme o meu aluno, não, nesse momento, ele precisa disso. Então, um aluno que é não verbal, eu vou usar o quê? Vou usar o PECs, que é a comunicação por troca de figuras, né? Então, são inúmeras formas, né, que eu vou
precisar conhecer num processo de amadurecimento, né? Não dá para a gente dizer assim, você vai trabalhar com o seu aluno aqui. Mas são pontos essenciais, né? A partir do momento que há o conhecimento do autista, do que é o autismo, eu sei que eu não posso falar alto perto dele, que eu vou desorganizar ele sensorialmente, que eu não posso, como professora, chegar numa sala de aula com perfume forte, ou ficar trocando o corte do cabelo, indo com uma roupa muito diferenciada. Ele precisa até que a professora seja a mesma. Se eu recebo ele lá na entrada da sala de aula, sempre eu tenho que estar lá para receber ele. Eu não posso um dia receber ele no portão, no outro dia no outro. Então, é aquela rotina que tem que ser respeitada. Então, rotina respeitada, sala de aula conscientizada para que a criança não fique fazendo alvoroço. Então, no nosso trabalho aqui na escola do meu filho, foi feito um cursinho, de certa forma, com as crianças. Foi levado o livro lá, né? E eu dei um livro para cada criança, mostrei para eles como que os autistas pensam, que eles entendem tudo no sentido literal, que se falar para eles que está chovendo canivete, eles vão ficar com medo, que vai chover canivete mesmo. E, então, no primeiro momento, eles tinham muito medo que o João Paulo fosse ser agressivo, que fosse tirar a roupa. E, com o tempo, acabou a gracinha, acabou tudo, normalizou. Então, o que a gente diz assim? O nosso trabalho, enquanto pais, enquanto estudiosos do autismo, é fazer com que o ensino especial ele seja um ensino comum dentro da escola. Ele não precisa ser um ensino especial, ele tem que, em algum momento, se normalizar. Sim. Não é tudo assim dentro da escola que a gente vai fazer uma adaptação, seja uma grande surpresa. Então, vai para uma quadra de esporte ali, está muito barulho, tem que retirar a criança dali, você vê que ela está começando a ficar... Caiu aqui, o meu gatinho derrubou. Então, são inúmeras situações que precisam ser trabalhadas com profundidade dentro da comunidade escolar, né? Muito bem, Juliane. Juliana, para os pais, os profissionais da educação, enfim, que queiram, por exemplo, entender melhor esse universo, aquele pai, aquela mãe que tem dúvidas, será que o meu filho é autista? Será que certos comportamentos estão indicando, né, essa possibilidade? Aqueles interessados, o que eles devem fazer? Eles devem procurar... Como é que eles podem entrar em contato com vocês, né? Vocês que fundaram o grupo Unidos pelo Autismo, vocês têm um canal no YouTube, enfim, vocês têm um e-mail, um contato, o que vocês poderiam, então, nos passar? A maioria, tem muitos pais que eles não querem que o filho tenha autismo, é claro, acho que ninguém quer. Eu não queria, acho que ninguém quer. Só que existem características que os pais eles têm que se acordar. Então, se a criança chegou ali em 2 aninhos e não fala, é motivo é um alerta, né? Para que criança, você colocou brincar com outra, ela não está interagindo de uma forma conveniente também, porque criança, ela busca a criança. E não é chegar na criança e dar um empurrão, dar uma mordida, ele está brincando com o coleguinha porque puxou com o pai, puxou para a mãe. Então, são coisas que os pais eles têm que estar alerta ao desenvolvimento dessas crianças, e principalmente o sinal de alerta é para a comunicação e para essa socialização saudável. Não essa socialização do chegar no coleguinha, dar um empurrão, jogar na parede, dar uma mordida. É aquela curiosa, né? Como você está, eles já vão querendo saber um do outro. Então, esses sinais assim, precisam ser muito observados e já encaminhados, ou neurologista, neuropediatra, né, quando são pequenininhos, ou a fonoaudióloga, que é a especialista que mais descobre os casos, para que esse trabalho seja feito quanto antes
e que eles consigam desenvolver o máximo suas habilidades, né? Porque a nossa preocupação é o quê? As pessoas têm reduzido muito o número de filhos. Então, a gente pensa, quem cuida de quem? Né? Você, por exemplo, está com 50 anos quase ali, tem um filho. Né? Daí, chegou na idade desse filho ter que cuidar, ele não sabe cuidar nem dele, nem de você. Então, por mais que ele tenha autismo e que ele precise, precise não, ele vai precisar de um trabalho, né? Porque ele pode ser o teu companheirinho lá na frente. Ele pode não ser, digamos, uma pessoa totalmente normal ali, mas ele vai saber te carregar no colo, ele vai saber te dar um copo de água, te trazer o telefone. Então, todas essas características é uma grande preocupação para nós que estamos vendo o aumento, né? Então, a primeira coisa é os sinais de alerta, o diagnóstico precoce e esse trabalho diferenciado. E nunca esquecer que essa criança, ela não é um autista, não colocar, é o meu filho, é uma criança, ela tem sentimentos, e ela precisa ser trabalhada com todo o amor e carinho, né, que qualquer outro filho teu possa ter. Muito bem, então, Juliana. E o contato de vocês, assim, o grupo de vocês, né? Interessados, como eles fazem para entrar em contato com vocês? Então, a gente tem o site, né, que é o www.unidospeloautismo.com.br, que é onde a gente disponibiliza os cursos base, que tem o Autismo em Movimento, uma jornada rumo à inclusão, e nós temos também uma especialista que dá continuidade, uma supervisora muito importante de Brasília, há mais de 20 anos ela já faz esse trabalho, né, com a aba, que ela fez um curso especial para professores, a nosso pedido, como trabalhar a aba na escola. Sim. Então, é um curso assim, que a gente está direcionando para que haja uma formação integral, né? Não de forma picada, que esse conhecimento venha, que o pai tenha dúvidas o tempo todo. Então, nosso trabalho ele é de forma integral. Então, a nossa família, ela trabalha, né? Que nem a Andrelissa, a parte da ciência, o André, os direitos, eu, metodologias de ensino, e daí, para completar, eu sou especialista também em análise do comportamento, né? Já estou fazendo também, eu sou psicopedagoga, mas estou fazendo neuropsicopedagogia. Eu digo que estou me preparando para a próxima encarnação. Muito bem. E o pai do autista não pode parar de estudar, né? Tenho dúvida. E essa profissional, ela dá esse curso maravilhoso aí para pais e professores saberem trabalhar de forma, assim, já digo, mais aprofundada, o ABA, que é a análise do comportamento aplicada no universo escolar e em casa. Então, nosso contato aí também tem o WhatsApp do grupo, né, que é o 46, sim, o 99102-5920. Muito bem, Juliane Castanha, né? Ou Juliane Goretti Zanco Castanha. Juliane, muitíssimo obrigado. Nós estamos nessa parceria aí, né? O canal EduCiência, este canal, e o canal Grupo Unidos pelo Autismo. E nós fechamos, então, com esse nosso encontro, a série de 3 vídeos sobre o universo do autismo. E claro que esperamos que com esses vídeos nós, né, possamos colaborar, né, oferecer uma contribuição relevante aí para a família, para os profissionais da educação, para aqueles que querem entender e aprofundar melhor esse universo do autismo. Juliane, muitíssimo obrigado pela sua participação, hein? Eu que agradeço, e para mim é um prazer, né? Apesar que o tempo é pequeno e é muito assunto para a gente estar falando, mas nós também fizemos assessoria para quem busca formar associações de proteção aos autistas, e também eu presto assessorias às famílias que têm dúvidas, que estão com medo, que querem fazer avaliação online. Então, a gente
se disponibiliza da melhor forma possível. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E claro que voltaremos neste canal a tratar sobre esse tema no próximo ano, né? Que é um tema aí que merece um tratamento, né, mais avançado e em compreender melhor aí o que a ciência vem, né, trazendo à tona, a questão da legislação e também o processo de escolarização e de alfabetização da criança com autismo. Juliane, um grande abraço e obrigado a todos vocês por esse momento e deixe o seu comentário, deixe aqui as suas sugestões sobre o tema que nós abordamos aqui. Um grande abraço e até a próxima.